minutos, 22 graus a temperatura. Como a Alessandra Bernardi disse aqui nos bastidores, hoje a nossa temática está zen. E eu acho que é disso que a gente precisa nesses últimos dias do ano. A gente vai conversar mais, inclusive, sobre como as terapias integrativas podem nos auxiliar nesses momentos de estresse de fim de ano, com a farmacêutica acupunturista, a Deise Toniaso. Fazia tempo que a gente não conversava, Deise. Bom dia. Verdade, bom dia. Bom dia, Ali. Bom dia, Dani. Até eu estava falando, né? Calma, é final de ano, não é final de mundo, né? Não é final do mundo. E nesse finalzinho, assim, a gente quer dar conta de tudo que a gente não fez durante os 12 meses, 11 meses no ano, e um mês a gente quer dar conta, né? E aí vem os estresses, né? Que é o tema que a gente vai conversar hoje de uma forma mais específica. Então, a gente está no momento de fechamento de ciclos, no trabalho, em nível pessoal, os fechamentos dos caixas, as metas, né? Os balanços, as pressões corporativas, e com isso vem também os fechamentos em nível pessoal, e aí a gente começa a olhar, mas não dei conta de viver aquela meta que eu tinha estabelecido lá no início do ano, né, para ser vivida em 2024, e com isso vai gerando uma certa ansiedade, um certo estresse, e de certa forma uma certa frustração também, né, porque não consegui dar conta. E aí, a gente precisa ficar de olho, porque esses estresses, essas ansiedades podem levar a questões mais sérias, né? Como os transtornos de ansiedade mais severas, as depressões, né? Então, a gente precisa fazer uma mediação e manter um equilíbrio. E nesse sentido, acho que, né, devem ter alguns momentos que a gente percebe quando a gente precisa de um auxílio. E aí a gente pode falar sobre algumas terapias que podem nos ajudar. Exatamente. Aí entra o nosso tema, né? O papel das terapias integrativas nesse momento de final de ano que a gente está vivendo. Né? E às vezes a gente esquece de lançar mão, como a gente estava falando fora do ar, de lançar mão de artifícios que são simples e que muitas vezes ficam no esquecimento, como a respiração consciente. Como, por exemplo, né, a gente é engolido por tanta coisa, pela correria, pelo estresse, pelas distrações, pela pressa. E sabe que eu estava lendo um livro de um filósofo sul-coreano essa semana, que chama A Sociedade do Cansaço. E nesse livro aborda o quanto duas doenças, ele usava o termo doenças, assolam a humanidade, que é a depressão e a distração. E tudo isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está conversando agora, né? A gente falava das terapias e como elas podem auxiliar, né? Nesse processo de se dar conta de não deixar o copo transbordar, né? Buscar ajuda enquanto o copo está meio cheio ainda. E que é possível fazer o manejo de todo esse estresse. E dentro dessa perspectiva, as terapias elas podem auxiliar no relaxamento, desde a respiração consciente até a meditação, o yoga, uma prática de um exercício físico, acupuntura, para reduzir os estresses e as tensões, que os nossos músculos ficam tensos, inclusive, né? E dessa forma promover um estado de relaxamento para o nosso corpo. E o nosso corpo relaxado, o nosso corpo em equilíbrio, a gente consegue até pensar melhor, né? A gente pensa melhor. Meu Deus, microfone desligado, eu ia falar, fica difícil. Fazer algum questionamento, Ali? Ia comentar, ontem nós tivemos aqui no nosso Saúde e Bem-Estar um bate-papo sobre a fisioterapia e os benefícios dela com as dores de cabeça. E aí eu lembrei da Bruna ontem falando sobre as tensões. Como a gente pode observar, né, que muitas das nossas dores, reclamações, elas vêm disso, desse estresse acumulado,
dessa pressão que a gente sofre. E agora, no fim do ano, eu acho que isso potencializa, assim, muito mais, né, Daisy? Sim, é verdade. Inclusive, uma das queixas que eu mais escuto, assim, é o sono. Afeta o sono. Além das tensões musculares, como você bem trouxe, eu ouvi a entrevista da Bruna ontem, é, essa questão do sono em uma noite mal dormida, o quanto isso interfere no foco, na saúde física, na saúde mental, né? E como isso faz com que gere um cansaço que vai além do nosso corpo, é um cansaço da cabeça, um cansaço da mente, né? E aí, de novo, a gente pode trazer as terapias integrativas, a aromaterapia, por exemplo, os óleos essenciais, né? O uso dos chazinhos, as massagens, as terapias manuais, né? A própria acupuntura, que tem um papel importantíssimo nesse equilibrar, né? No fazer com que a pessoa ela diminua os níveis de cortisol e passe a ter uma noite de sono tranquila, né? E que o sono seja restaurador. Eu achei interessante o que você falou, Daisy, no sentido de não deixar o copo transbordar. Porque muitas vezes é isso que acontece e daí a gente acaba buscando terapias quando a situação já está fora do controle. E daí a resposta não é a mesma, porque não tem como ser numa situação que está mais grave, digamos assim. Exatamente, talvez demore um pouco mais para dar uma resposta, né? O nosso corpo responder ao estímulo das terapias. E quando a gente está equilibrado emocionalmente, a gente enfrenta situações, os estresses, né? Com mais leveza, com mais suavidade, com mais tranquilidade. A gente aborda as situações de uma forma menos agressiva, menos violenta, e com isso tudo melhora, né? As relações no ambiente de trabalho, as relações familiares, as relações com a gente mesmo também ficam melhores porque a gente está bem, né? A gente tá tranquila. E é possível ficar bem no fim do ano, nas últimas 2 semanas do ano. É possível, sim. Até porque é o fim do ano, né? E como a Daisy disse, não o fim do mundo. Calma. É isso. E essa conexão, ao estar conectado o corpo e a mente, a gente ter essa conexão, não dividir o corpo físico e a nossa mente, o nosso psicológico, o nosso emocional, a gente consegue estar mais consciente para identificar as fontes de estresse, né? O que é que me causa estresse? O que é que me causa... o que me deixa alterado? E com isso, a gente administra melhor esses estresses sazonais, como a gente fala, né? Estresses que são pontuais, na nossa vida, como é o caso agora dos fechamentos de ciclo, né? Final de ano. E acho que algumas coisas, desde que é algo que praticamente todos os profissionais da saúde que vêm aqui batem muito na tecla, para a gente prestar muita atenção no nosso sono. Como você disse, uma noite mal dormida traz impactos. Uma semana de noites mal dormidas traz muito impactos. A alimentação, às vezes, fim de ano, a gente sai um pouquinho dos trilhos em alguns eventos e daí a gente pensa, tudo bem, já que eu tô comendo meio errado, não tô nem aí, não vou cuidar nenhum dia da semana. Atividade física, a gente sai um pouquinho da rotina, mas acho que é necessário e importante que, no máximo, a gente tente seguir a mesma linha que a gente estava seguindo, né? E eu acrescentaria o tomar água, né? Tomar água, muito Porque importante. é algo que, meu Deus, é muito, muito natural, né? E a gente esquece de tomar água. E os impactos que tem essa falta do líquido, a falta de um exercício, a falta de uma alimentação saudável, a falta de sono na nossa vida, né? E tudo isso é um combo que vai explodir depois lá no nosso corpo em sintomas físicos, né?
Então, você já lembrou de tomar a sua água hoje? Essa é a pergunta para quem está nos ouvindo. Eu tô com a minha garrafinha aqui, eu tento, né, Daisy? Mas claro que são hábitos que a gente tem que ir tentando construir ao longo da vida. Não sei se tens outros aspectos das terapias, enfim, para abordar também aqui conosco. Eu queria trazer também que as terapias, as terapias integrativas, elas são uma oportunidade para a gente fazer a pausa, né? Para a gente pausar, para a gente se dar conta, refletir as nossas prioridades também, o que é prioritário para mim, né? E enquanto vai refletindo as prioridades, vai também melhorando a sua saúde física. E você falava da questão de ser algo a ser exercitado, né? E eu trago a palavra resiliência como sendo algo a ser trabalhado, a ser administrado. É uma musculatura que a gente precisa treinar. A gente treina os nossos bíceps, os tríceps, enfim. E a resiliência também é uma musculatura que a gente precisa treinar ao longo da nossa vida para que quando acontece as situações dos estresses lá, a gente esteja com a nossa resiliência em dia, né? Não seja pego desprevenida e assim a gente reage de uma forma mais segura, mais tranquila, mais harmoniosa, equilibrada, né? E eu volto a frisar a questão do copo cheio e do copo vazio, né? E do meio copo, né? Não adianta a gente querer trabalhar o nosso corpo, a nossa mente, só quando o copo está transbordando. Essa musculatura, ela precisa ser trabalhada ao longo da nossa vida, para que a gente tenha boas respostas quando vier as situações sazonais, né? Normalmente, só fazer uma colocação ali também, tem algo, normalmente no fim de ano a gente analisa como foi o nosso ano, a gente coloca algumas metas para o próximo, pensa o que nos faria bem, e acho que é importante a gente ter esse momento de falar sobre um momento para si, porque talvez quem está nos ouvindo pare para pensar, será que eu dedico, sei lá, 1 hora do meu dia para simplesmente só cuidar de mim, não me preocupar com outras pessoas, com outras situações, né? Ou até mesmo fazer algo que eu goste de fazer, né? E não esteja naquela rotina de trabalho e casa e fazer as coisas para os outros, muitas vezes, e esquecer de si mesmo. É isso. E eu trouxe 2 dicas, ainda dá tempo de eu Dá falar? tempo? Então, eu trouxe 2 diquinhas. A primeira dica é a respiração consciente. A gente já falava antes, fora do ar também. O respirar em 3 tempos pelo nariz. Então, inspira pelo nariz em 3 tempos e expira pela boca em 6 tempos. Então, a gente convida os nossos ouvintes a fazer esse exercício enquanto está cozinhando, enquanto está fazendo seus deveres, seus afazeres. Fazer essa respiração consciente. Respira em 3 tempos e expira em 6 tempos. Isso é indicado, Daisy, para aqueles momentos em que talvez percebe que não está conseguindo lidar bem com... É isso. O respirar, o estar consciente. O que eu estou fazendo agora, né? O que eu preciso fazer agora? Respirar. E a gente falava do olho tremendo, né? Às vezes acontece, tô com o olho tremendo, não sei porquê, né? É o estresse no auge, né? Então, para um pouquinho, respira, toma uma água. Isso tudo são coisinhas muito pequenas, mas que fazem diferença lá no final. E como a respiração acalma. Lembro de um dia de muito estresse aqui na rádio, de estresse, a Dani fez num desenhinho, num papel, de uma flor de um lado e uma vela do outro. Aí ela disse, cheira a florzinha que assopra a velhinha. Para eu parar e respirar. Eu acho que essa pausa, esse contar de 1 a 10 faz a gente reagir diferente, né? Sim. Diante das situações. Com certeza. E a outra dica que eu trago é vem a Daisy com suas árvores, né? O chá das folhas do maracujá. As folhas do maracujá, elas contêm propriedades, enfim, que é a passiflora, né? O princípio ativo é a passiflora. Tem propriedades calmantes, alivia as palpitações também, né? Quando a gente está muito ansiosa, vem aquelas taquicardia, né?
toma um chazinho de maracujá, vai acalmar a ansiedade, vai tranquilizar a mente também, né? Toma à noite, porque é um chá que relaxa, né? Então, é indicado para tomar à noite antes de dormir. E são as folhas in natura? Pode ser, de preferência, as folhas Sei, in natura. in natura. Uhum. Aí tira uma folhinha, né? Se tiver oportunidade de ir no pé, né? De maracujá, tirar a folhinha, coloca na xícara. A gente já falou outras vezes aqui E sobre faz a infusão. em infusão. Isso, coloca a água em ponto de chimarrão, abafa um pouquinho e depois toma. Enquanto vai tomando seu chazinho, vai se perguntando também o que eu fiz esse ano para cuidar de mim? E o que eu fiz para cuidar dos outros durante esse ano? E também o que fizeram para me cuidar durante esse ano? São 3 perguntinhas que eu deixo para a gente pensar, a gente refletir, que são perguntinhas que dão bastante reflexão, né? Bastante pensar. Olha só, que programação hoje, né, Alessandra Bernardi? Muito bom. Os nossos convidados, a gente agradece muito a Deise Toniaso, né? Sempre me atrapalho se eu falo certo ou não. A gente agradece muito tuas dicas muito valiosas. O bom é que tudo isso vai estar disponível também no nosso Face, no nosso YouTube, para quem talvez não ouviu completo ou quer voltar para ouvir de novo as dicas. Então, Deise, acho que a gente agradece muito toda a tua parceria ao longo desse ano. Foram bate-papos muito legais sempre para a gente parar para pensar realmente no nosso cuidado. Então, um excelente fim de ano para ti e para toda a família. Muito obrigada pela parceria durante esse ano. Eu desejo desejos de boas festas, né, de Natal, de Ano Novo, que 2025 ele seja muito melhor do que foi 2024 para todos nós. Como o Marco gosta de brincar, contrato renovado para 2025. Contrato renovado. Renovamos o contrato, então, aqui no Saúde e Bem-Estar com a farmacêutica acupunturista Deise Toniaso, que hoje conversou conosco sobre terapias integrativas nesse momento de estresse de fim de ano. E o Saúde e Bem-Estar, sempre em nome de Vivere Clínica de Oncologia. Fonoaudióloga Josiane Mesquita. Maria Angular Dauas, médica oftalmologista. E cirurgia dentista Pamela Sartori. Agora 10 horas 29 minutos e 23 graus a temperatura. A tua rádio veranense em